Agora a gente vai chamar o Alexander Campos com a palestra MyBB on Paystack Hot Hot Burning. Boa tarde, galera. Com a voz um pouco rouca também, desculpa. A ideia da minha palestra é falar um pouco de automação dentro do OpenStack, mas não usando nada externo ao ambiente, usando o HIT, aproveitar o que o HIT oferece em relação a implementações. Obrigado. A implementação de automação, controle, logs, e falar, como o tempo é curto, falar rapidamente onde está ele, como ele funciona, e um cenário que implementei há um tempo já, fazendo com que o HIT falasse com uma nuvem pública, transbordando isso para uma nuvem pública da Amazon. Aproveitando, inclusive, a implementação dele de CloudFormation, que o HIT traz para o universo OpenStack. Opa. Eu desliguei. Aqui. Me apresentar rapidamente. Meu nome é Alexander, já trabalho há uns 15 anos com TI. Infraestrutura, desenvolvimento, atuo como arquiteto de solução, principalmente. E, como tal, eu acredito bastante que você, para trazer a solução, tem que pensar ela do ciclo inteiro, desde a concepção até você colocar ela em produção e acompanhar ela em produção. Isso tem muito a ver com o ritmo do DevOps hoje, mas eu acho que sempre existiu isso. Eu penso que sempre existiu esse modelo de pense inteiro, como o arquiteto de soluções tem a obrigação de entregar isso de ponta a ponta, integrar isso bem ao negócio. Um ponto de inspiração para eu estar aqui hoje, que estou deixando minha família, deixei meu cachorrinho, meu filho, e ano passado eu estava aqui e acabei deparando com pessoas comuns como eu, tem seu dia a dia, seu trabalho, e estavam aqui se expondo, falando um pouco da sua experiência, e me inspirei naquilo. Falei, isso é legal, vou falar alguma coisa. Não sei se espero que vocês gostem, que pelo menos inspirem alguma coisa. E é isso, assim, pessoas que eu fiquei bem admirado de estar presente delas no ano passado e por isso eu estou aqui hoje. Bom, uma agenda bem curta sobre o que é o HIT mesmo, propriamente dito, alguns cenários híbridos. O HOT é o HIT Orchestration Template, é onde você realmente formata o que você os seus stacks e como ele vai se integrar e vai se instalar na sua nuvem. E um pouco de transbordo, um pouco da minha experiência de transbordo usando o HIT. Bom, o HIT, ele é um dos principais componentes, eu obviamente acho que é o principal componente do universo OpenStack. Ele traz um pouco da magia para o ambiente, ele garante que ele tem uma comunicação inteira com o ambiente, ele consegue qualquer componente do OpenStack ele falar. Dado isso, através de um modelo bastante fácil para o humano ler, né? Então não é nada tão complexo ou tão que você precisa aí de muito tempo para entender, você consegue falar para o HIT, explicar dentro do template aonde ele tem que atuar. E aí, através de APIs, através de implementações, ele consegue fazer isso. Trouxe um pouco dessa arquitetura dele, que ele pode ser tanto usado de um ponto de vista gráfico, você tem uma estrutura gráfica que você consegue usar ele por lá, e você também tem uma API, que essa API te provê todas as funcionalidades dele de forma bem fácil, de uma forma bastante consistente. Tá? Dado todo o trabalho do que o HIT faz, ele te provê, você tem como monitorar isso. Isso é um ponto bastante importante, porque você tem que entender de fato se aquele seu modelo, o que o HIT está se propondo a fazer com os seus stacks, se ele vai conseguir mesmo, se ele está realmente fazendo, e se aqueles stacks estão saudáveis ali no seu ambiente. Então, ele vai te prover
uma estrutura para você acompanhar isso, vai estar integrada ao modelo de monitoramento da ferramenta, do produto, do OpenStack, e, consequentemente, você consegue aí fazer vários approach, vários entendimentos. Antes do almoço, falar de telemetria, entender em que momento você escala as coisas. Talvez ele te dê alguns insights para você fazer isso aí dentro da ferramenta. Lembrando que poderia ter outras ferramentas envolvidas. A ideia é que eu fale só do HIT, do que ele poderia fazer. Tá? Vamos lá. Trouxe só um desenho dentro de quando o HIT ele visualmente, você está tratando ele visualmente dentro do próprio dash do OpenStack, você consegue visualizar essa topologia que você proveu para o HIT nos stacks para você implantar no seu ambiente. Inicialmente, ele foi inspirado no CloudFormation da Amazon, onde você tem algumas ferramentas gráficas para edição dele. Você encontra também algumas ferramentas gráficas para edição, mas dentro do Dash, eu pessoalmente prefiro que ele te traz isso rapidamente, traz de uma forma integrada e sem nada, sem nenhum outro produto vinculado a isso aí. Do ponto de vista de stacks, você tem praticamente todos os possíveis componentes da sua nuvem OpenStack disponível ali. Então, você consegue, de fato, implementar qualquer um desses componentes através de uma notação baseada em JSON, baseada em AML. O Dash dele, ele é bem simples de usar, uma usabilidade extremamente simples, então, todos já viram o próprio Dash, é bem interessante. Legal. Falando de cenários híbridos e por que de cenários híbridos, faz um tempo me foi apresentado um desafio em relação a um cenário híbrido e eu falei, tá bom, vamos implementar, vamos garantir que essa implementação esteja adequada dentro da sua nuvem, que eu consiga, de uma forma relativamente simples, mandar um dia isso para qualquer outra nuvem. E a ideia de ser simples era um pré-requisito para mim, porque eu não me dedico totalmente a implementações de OpenStack. Foi algo pontual, foi um trabalho feito para entregar rapidamente uma solução. E, desta forma, eu não queria usar nada que eu precisasse instalar, que eu precisasse configurar, me preocupar com setups, preocupar com nada complexo. Eu precisava que fosse simples para mim. A minha vida tinha que ser simples, rápida e funcional. Então, nessa época, a gente desenhou o cenário que era para ser implementado, e dentro desse cenário, o HIT se serviu muito bem. Tá? Legal. Quando foi desenhado o cenário, a ideia toda é que o template ele me desse acesso a esses componentes. E o Hot ele se propõe exatamente a isso, me dar esses acessos, me dar esses acessos a esses componentes, permitir com que eu, através de uma forma simples, que eu pudesse explicar para o meu cliente o que eu ia fazer, explicar para o meu cliente o que eu ia precisar fazer, o que ele precisava ter na estrutura de OpenStack dele habilitado e funcionando, configurar com ele uma estrutura também, que ela fosse compatível com a nuvem pública que a gente havia eleito, que é a Amazon. Então, existia toda uma preocupação de cenários que eu precisava, com ele, implementar e discutir. E foi feito de uma forma extremamente ágil, foi feito isso usando o próprio Hot. Olha, vou usar isso aqui, isso está disponível, beleza? Você está implementando, você tem esse componente implementado, a gente validava o que ele não tinha, ele instalou, e, no geral, a gente foi conseguindo jogar isso aí. O Hot, ele oferece umas estruturas bem objetivas, bem simples,
quem já brincou com o CloudFormation da Amazon, se entra na estrutura da implementação do template do HIT, é muito parecido, quase igual, assim. Ele tem ali toda à sua disposição as configurações de toda a estrutura, desde estrutura de segurança, de estrutura de grupos de usuário, estruturas de máquinas, estruturas que me permitem uma configuração dessas máquinas dentro do meu script. Então, eu consigo executar a minha instrução de instalação dentro do meu script. Ele me permite uma série de facilidades ali, usando a parametrização, recursos e saídas dele ali que ele me disponibiliza. Tá? É válido falar que dentro para esse cenário OpenStack, Amazon, eu tenho um outro protocolo dentro do OpenStack, dentro do HIT, que é o CFN, que é o CFN de CloudFormation, que ele me dá via API, via a integração do HIT, uma comunicação direta com os objetos do AWS. Então, os objetos do AWS eles são tratados dentro da estrutura do HIT de uma forma nativa, de uma forma natural. Tem uma API do OpenStack, provida pela OpenStack, para eu fazer essa comunicação com esta nuvem da Amazon. Tá? Então, é importante falar que isso não é, de novo, não estou colocando nada novo no ambiente, estou usando o que o ambiente me propõe. Simplesmente assim, como esse era o objetivo, o ambiente de OpenStack do meu cliente se manteve totalmente íntegro do ponto de vista de OpenStack. Não usei nenhuma ferramenta de automação que eu poderia instalar no ambiente dele. Então, dado que eu conseguiria usar o template de CloudFormation dentro da estrutura do HIT. A estrutura do template, só para passar um pouco técnico, eu não queria me falar de técnico, mas acho que eu estou com um pouquinho de tempo, ela é exatamente isso aqui. Ela tem uma estrutura que define a versão e a descrição do template, as parametrização, que são muito importantes. Também escutei antes aqui o pessoal falando, nossa, usar neutron é difícil, usar neutron é muito difícil, gente. É difícil, é demais, assim. Então, uma parametrização que, para facilitar a vida também, eu consigo colocar, obter informações sobre o meu ID de rede, por exemplo. Poxa, eu quero já usar uma rede já existente, não vou num cenário extremamente simples, colocar aqui pedir para o HIT me estruturar uma nova rede. Eu preferi embarcar numa nova rede, colocar os meus stacks dentro de uma rede já pré-existente. Então, a parametrização me serviu para isso, para eu pedir uma informação da minha configuração de rede, dos meus acessos, grupo de segurança e tudo mais, como parametrização. Tem uma estrutura específica para eu imputar essas informações lá. E aí, os recursos, não precisei me preocupar em estar automatizando o Neutron. Tá? Então, nem fazendo criação de nova rede automaticamente, que eu achava que, na época, ainda acho que deixa a solução um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa. Tá? E a parte de informações do que ele foi gerado. Então, eu tenho ali uma estrutura de saída, algumas estruturas de informações que vão ser dadas durante a visão do meu usuário, quando ele estiver lá no dash, quando ele estiver usando a API e tudo mais. Bom, então, ele é uma estrutura muito simples, é para humano ler mesmo. Assim, você olha lá, você consegue ver, e visualmente você tem um dash onde você consegue colocar todo o arquivo lá, e o arquivo vai te mostrar como está organizada a sua topologia e tudo mais, tudo que você colocou dentro do seu template. O CloudFormation, a Amazon disponibiliza uma estrutura parecida para você fazer a mesma visualização, para garantir que as suas estruturas estão compatíveis. Aqui. Legal. Então, numa estrutura num momento de transbordo, no momento em que eu preciso me preparar para transbordar, que foi o meu desafio, eu precisava entender, né, ter uma compreensão um pouco mais profunda dos deparos de objetos. Eu sei que eu tenho uma coisa de um lado, outra coisa de outro, e eu preciso criar 2 templates, que esses templates eles vão ser automatizados para criar, de um lado e do outro, a minha infraestrutura. Como que eu faço isso inicialmente? Eu descubro
o que é de um lado e o que é igual do outro. Dado isso, eu trouxe um diagrama bastante simples, que ele me mostra o que eu preciso pensar ali, basicamente, para uma solução como a minha, que é uma solução, era mais simples, era uma solução web, era uma solução com um banco de dados baseado em repositório, uma solução que tinha que ter uma certa performance, uma certa distribuição e tudo mais. Então, eu usei alguns poucos objetos do OpenStack. Então, nem me atrevo a entrar num mundo de profundidade de objetos, que eu usei só o que eu realmente precisava para que a minha implementação funcionasse. Tá? Então, existe um Depara, atrás da apresentação tem até um site bacana, que tem um Depara disso, é fácil de ler, você consegue, inclusive, questionar algumas estruturas ali e tudo mais. Tá? E você precisa dessa informação, se você quiser ir fazer esse transbordo em algum momento, as infraestruturas elas têm que estar bem parecidas, que sai igual na hora de você fazer. Tá? Então, eu tenho no meu caso, eu tinha uma estrutura de banco de dados, uma estrutura de aplicação que eu ia consumir, mas uma infraestrutura de roteamento que eu precisava para a minha aplicação ser alcançada. Beleza. A minha aplicação, ela ficou com essa cara aqui. Então, eu tenho, no vermelho ali, eu tenho o OpenStack implementado. Do lado de cá, o azul, eu tenho uma estrutura na Amazon implementada. Essas estruturas, elas foram baseadas, dado que eu tenho problemas de sazonalidade na minha solução. Então, eu preciso, com esse problema de sazonalidade, eu precisava garantir que o meu cliente não comprasse o mega servidor de cara ali. Dado a conta feita, eu transbordar era mais barato, porque eu precisava desse transbordo no momento que eu estou ganhando muito dinheiro. Então, eu estou ganhando muito dinheiro, eu transbordo. Para de ganhar muito dinheiro, eu não transbordo mais. Eu controlo, gero uma regra de controle para que eu consiga somente usar a Amazon e subir os objetos da Amazon quando fosse importante para mim. Eu usava o OpenStack mesmo, parte do ano, depois eu iria para outra infraestrutura. E com isso ele conseguiu uma economia muito alta de não precisar comprar uma super máquina inicialmente. A solução, ela orquestrada pelo HIT, eu tenho ambos os templates sendo inicializados e instanciados pelo próprio HIT. Eu poderia colocar a parte azul aqui do CloudFormation lá na Amazon e controlar por lá, mas fazia mais sentido para o meu cliente, porque ele tinha uma equipe já especializada do OpenStack que ele ia usar, que ele ia aproveitar aquela mão de obra para fazer essa gestão de ambos os ambientes. De ficar lendo a telemetria da aplicação, entender que se fazer os testes de transbordo para garantir que isso ia funcionar no dia D mesmo, quando chegasse o momento, esse negócio ia subir. Aparentemente subiu. Não tive queixas de disponibilidades. Ele conseguiu atingir ali o plano desejado, então imagino que tenha funcionado bem para ele. Observa que manter uma infraestrutura dessa viva 100% do tempo, ela era relativamente cara para o meu cliente, mesmo estando na nuvem pública, que ele pagava por uso ali, mas ele estava mantendo um stack em pé ali, talvez sem uso, e aí eu garantia que o HIT não deixasse que isso acontecesse, que sempre o mínimo possível de custo na nuvem da Amazon fosse mantido. Então, ele continuava investindo mesmo na infraestrutura dele de OpenStack, e a Amazon era só realmente nos momentos que ele precisava ganhar mais dinheiro. Tá? O importante é isso, eu tenho mais dinheiro agora, então eu posso investir em ter uma infraestrutura imediatamente. Tá bom? Então, no final das contas, ele não precisou gastar tanto com hardware para o ano todo. Ele gastou com hardware, já não mudou o modelo de negócio dele, não teve que fazer investimentos um pouco maiores, não precisou contratar nenhum outro tipo de serviço. E aí a coisa ficou fluida e sob controle. E ele poderia pegar essa mesma solução e desenhar para outros produtos dele que ele tem. E
fazer o mesmo controle, preparar ela para que nos dias de picos, nos dias que ele mais usa aquilo, a infraestrutura suba, a infraestrutura funcione de uma forma natural. Acho que era isso. Aí, para encerrar aqui, do ponto de vista da solução, então, eu prego que ela funcionou não usando nenhum tipo de ferramentas de deploy, ela não precisou se amparar em nenhum tipo de ferramentas de deploy fora do OpenStack. A economia do meu cliente ela foi real, então ele conseguiu aí garantir, e a própria equipe dele conseguia manter essa infraestrutura no ar de uma forma cotidiana, sem maiores colocar outros membros no time para estar controlando a nuvem pública agora dele. Então acho que foi isso. Perguntas? Dúvidas? Tranquilo? Então acho que é isso.